esse é o nosso conteúdo de hoje, conhecendo os instrumentos e suas técnicas. Mas hoje vamos focar em especial aos instrumentos de trabalho do assistente social, tá bom? Primeiro precisamos falar sobre planejamento. Planejamento. É possível pensar o trabalho do assistente social, né, profissional de muitas maneiras, usando várias técnicas. Considerem, no entanto, que o planejamento é o processo mais adequado, tá? O planejamento, ele é necessário, o planejamento, ele é essencial, tá? Ele precisa fazer parte do nosso cotidiano profissional de uma forma que ele se torne natural, né? Que a gente planeje as nossas ações de uma maneira que se torne natural, tá? Inclusive, né, se a gente parar para observar as fases do planejamento, né, que é reflexão, ação, né, decisão, tá? Retomada de revisão, certo? A gente vai acabar percebendo que isso acaba se tornando, né, algo muito natural quando ele é feito com constância. Então, é extremamente necessário que a gente, né, planeje as nossas ações, não só ações, mas as nossas atividades profissionais, tá? Então, vamos lá para o próximo slide. Qual será o instrumento que vai apresentar aqui para a gente? Antes de falarmos especificamente sobre os instrumentos, né, a gente já sabe que a gente precisa planejar as nossas ações. Vou trazer alguns exemplos lá na frente, mas sabemos que temos os instrumentos diretos e os instrumentos indiretos, tá? Mas todos estes que eu vou citar para vocês são instrumentos de trabalho do assistente social, tá? São aqueles que proporcionam uma interação face a face, esses são os diretos, ou seja, por meio da linguagem gestual, pelo diálogo, pela entonação, né, pelo nosso instrumento maior de trabalho, que é a nossa voz, né, que é o nosso diálogo, e os instrumentos indiretos, que consistem no registro da interação realizada pelo instrumental face a face, independente da metodologia utilizada, se for entrevista, visita domiciliar, acolhimento, atendimento social, né? Então, independente do instrumento direto utilizado, a gente vai precisar fazer o quê? Colocar no papel, certo? Então, a gente precisa registrar. Então, esse registro que a gente faz, um relatório, um parecer, né? Isso são os nossos instrumentos indiretos. É preciso que a gente compreenda e tenha muito claro que para atuar, a gente precisa ter claro aí o que perpassa essa atuação, né? Que é a nossa instrumentalidade. São as questões objetivas, questões subjetivas, principalmente do que se trata da nossa qualificação profissional. Vocês sabiam que está no nosso código de ética que nos qualificarmos faz parte das nossas obrigações, né, em favor de um atendimento de qualidade para o nosso usuário? Vocês sabiam disso? Pois bem, minha gente, faz parte aí do nosso código de ética. A gente precisa focar no atendimento, né, especializado de qualidade para o nosso usuário. Então, precisamos nos qualificar sempre, focar na educação continuada, compreender que se a gente não souber, por exemplo, né, as meninas, Adriana, Ellen, Michele, que comentou aqui agora sobre isso, se por acaso a gente não tiver um conhecimento, por exemplo, né, voltado à área de violência contra a mulher, à área de gênero, e recepcionar esse atendimento e não buscar compreender esse processo, né, passar por esse atendimento, por esse processo de educação continuada, a gente não vai contribuir para a efetivação daquele direito, né? Então, recepcionou ao planejamento, né? Reflexão, ação, né? A gente precisa refletir, precisa estudar sobre, pesquisar sobre, tá? Então, toda vez que formos utilizar os nossos instrumentos, a gente precisa aplicar o planejamento e com ele também qualificar a nossa atuação, ok? Mas não se desesperem, quem aqui ainda não atuou, quem não começou a atuação, né? Não vai ser necessário você estudar tudo primeiro para depois começar o nosso atendimento, certo? Você pode sim ir estudando na sequência, né, desse processo que você vai recepcionando as demandas, inclusive, né, vai ter equipamentos, instituições, espaços, municípios, que terão demandas muito mais específicas, né? Então, você vai estudando naquela demanda, vai se qualificando, isso não pode parar, tá? Entrevista, instrumento que permite realizar uma escuta qualificada, né?
A entrevista por meio do processo de diálogo visa estabelecer uma relação com o usuário, né, com o objetivo de conhecer e intervir em sua realidade social, econômica, cultural e política. Pode ser individual, né, ou grupal, certo? Então, a entrevista é um instrumento muito utilizado pelo assistente social. Ele não pode ser feito de qualquer jeito, minha gente. Já vi muita gente pedir, né, solicitar, manda um modelo de entrevista de uma determinada demanda, me manda um modelo de entrevista. Na verdade, o ideal é que nesse processo de planejamento, o assistente social compreenda as demandas que ele recepciona e monte ali, né, caso a instituição não tenha como é que digo? Se não tem um instrumento específico de entrevista, você vai montando a sua entrevista, né? Montando o seu roteiro a partir das demandas que são recepcionadas, certo? A visita, né, ela é um instrumento de suma importância e pode ser domiciliar ou institucional. Tivemos, inclusive, né, na nossa pós-graduação em Serviço Social com ênfase em Saúde, uma disciplina que foi comigo. Eu ministrei essa disciplina de saúde mental, que a gente fez, né, uma oficina, né, simulações de atendimento. E aí a dúvida que surgiu mais é se era necessário ou se poderia fazer visita, tá? Isso é muito particular do assistente social que está prestando ali aquele atendimento, certo? Então, assim, a visita é um instrumento de suma importância, ela pode ser domiciliar, institucional, e assim, em praticamente, gente, 90% das demandas vai exigir, né, uma visita, e uma visita bem qualificada, e às vezes mais de uma visita, certo? Aí, por exemplo, né, tinha uma situação na simulação que era uma situação de tentativas de suicídio, né, uma pessoa que estava passando por transtornos na sua saúde mental. E aí teve essa dúvida, né? Logo depois que terminou as simulações, inclusive as colegas elas não colocaram, né, a questão da própria visita. Eu falei, vocês poderiam ter realizado uma visita, né? Uma não, vocês poderiam ter realizado mais visitas, né? Mais de uma visita. Porque a visita, vejam bem aqui o conceito, consiste em conhecer a realidade social de uma determinada família, ou seja, analisar o contexto familiar e o modo de vida, suas vulnerabilidades, suas potencialidades, permitindo ao assistente social observar o indivíduo em seu meio social, né? Além de realizar o acompanhamento e os encaminhamentos necessários para redes de atendimento. Porque às vezes, minha gente, aquele atendimento que vem ali pode ser um atendimento mais superficial, né? Pode ser que aquela pessoa ela não fale tudo que poderia, né, falar no atendimento, numa entrevista ali naquele primeiro momento. E é na visita que você de fato vai conseguir, né, muitas vezes captar essa realidade social, né, se aproximar de verdade dessa realidade social, certo? Então não tenham medo e nem fique pensando, será que pode, será que não pode? Primeira coisa, avisa, né, o usuário, combina ali direitinho, avisa que você vai realizar essa visita e vá, porque no caso que eu atendi, por exemplo, né, a simulação, eu trouxe também um atendimento que eu prestei, né, que eu fiz, que foi especificamente, né, nessa mesma situação, que é um atendimento de uma situação, né, de tentativa de suicídio. Eu fiz várias visitas, fiz visita acompanhada, né, com a psicóloga, porque era extremamente necessário a gente absorver, né, a realidade social, né, e as demandas psico, né, que estava acontecendo ali naquela situação. E aí a gente foi fazer algumas visitas, conheceu a família, conversou com a avó, conversou com o pai, né? Então a gente começou a entender quais os reais motivos para que aquela situação, né, ela viesse a acontecer com constância. Era uma adolescente que já havia tentado, né, o suicídio alguns anos atrás, e ele voltou para essa tentativa de suicídio. Entende? Ele foi lá, inclusive, né, com uma amiguinha, foi lá, e aí a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo, mas a visita foi essencial, certo? A visita domiciliar foi essencial. Um outro instrumento que acaba faltando muito, acaba sendo escasso, acreditem, no nosso cotidiano profissional, é a visita institucional. Gente, a visita institucional, ela é extremamente necessária. A visita institucional, ela é extremamente necessária. E muitas não realizam as visitas institucionais, né? Muitos colegas, muitos assistentes sociais não percebem a importância. Às vezes não sabem como encaminhar ou se devem encaminhar.
exatamente pelo fato de não realizar a visita institucional, por não conhecer os outros equipamentos, né? Aí às vezes fala assim, já ouvi muito, inclusive, né? Dizer assim, ah, não, mas eu só abordo tal conteúdo, eu só sei de tal coisa. Por quê? Porque não fez visitas, porque não conheceu outros equipamentos, não conversou com os gestores, com os coordenadores de outros equipamentos. E isso é extremamente necessário. O que é uma visita institucional, minha gente? Consiste em conhecer e avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas entidades sociais públicas ou privadas, e para isso requer do assistente social, enquanto secretário executivo, um intenso conhecimento teórico e técnico sobre as políticas sociais. Esse tipo de visita é competência, né, exclusiva dos conselhos de diretório, por exemplo, né? Visita de fiscalização, instituição de longa permanência, né, com o objetivo de averiguar se a entidade, então, algo que acontece muito, né, nesse público, né, para essas situações em especiais. Então, o assistente social, ele deve prestar esse tipo utilizar esse instrumento tão especial, né, que é a visita institucional. Então, não fiquem tímidos, entrou num equipamento, entrou num cargo novo, né, num espaço novo, vai fazer a visita, vai conhecer os equipamentos do município, né, vai se apresentar, como é que funciona aqui o atendimento, né? Eu só conheci de fato o que é o CAPS, né, o que era o CAPS, visitando um CAPS, conversando com o coordenador, né, observando como era ali aquele movimento, né, que era do CAPS, certo? Então, façam isso também, visita não só domiciliar, mas também institucional, tá, gente? O acolhimento social é um processo de intervenção profissional que envolve a escuta social qualificada, tem por objetivo identificar o problema de determinada situação no âmbito individual ou coletivo, tá? Aquele primeiro atendimento, aquele acolhimento que a gente realiza, específico do assistente social, ele é um acolhimento social, tá? O acompanhamento social, um outro instrumento de trabalho do assistente social, né? Procedimento técnico de caráter continuado, que necessita de um vínculo entre o usuário e o profissional, né? Como, por exemplo, acompanhamento sociofamiliar, detectado durante a entrevista e que determina os encaminhamentos necessários. Por quê? O que é isso aqui, né? O que é esse acompanhamento? A gente, enquanto assistente social, jamais pode recepcionar uma determinada demanda, mesmo essa demanda não sendo específica ali do nosso equipamento, né? A gente encaminha a demanda e sumiu da vida do usuário, né? Jamais, minha gente. Recepcionou a demanda, né? Continua, mantém o vínculo e vai acompanhando determinada situação. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque existe também o primeiro vínculo criado também com o assistente social e o usuário, né? E aí aquele usuário pode acabar confiando muito mais em você, que você recepcionou aquela demanda, do que no próximo que ele vai ser atendido, sabe? Então, é muito, muito bacana que vocês entendam isso, né? Que é necessário realizar esse acompanhamento social, né, do usuário, entrando em contato, inclusive, né, com a colega assistente social do equipamento que vai ficar responsável pelaquela demanda, compreender, né, se de fato está sendo ali trabalhada a efetivação da garantia dos seus direitos, tá certo? Então, encaminhei, mas não abandone, encaminhe, mas acompanhe, certo? Atendimento social, importantes passos de atuação profissional que envolvem um conjunto de ações direcionadas ao atendimento de famílias e indivíduos, né, visando aí o acesso aos direitos sociais, políticos e civis, diferentes políticas setoriais, como assistência social, saúde, educação, previdência, bem como na prevenção de situações de risco, tá? Então, esse conjunto de ações, o atendimento social, a entrevista, a visita, né? O nosso atendimento, ele é um atendimento social, tá? Então, esse é espaço de atuação profissional que envolve um conjunto de ações, certo? São vários instrumentos, tá bom, minha gente? Vamos lá. Trabalho em grupo. Organizar pessoas através do trabalho com grupo exige do profissional que planejamento. E como mediador, o assistente social tem a possibilidade de contribuir para a construção de conhecimento, potencializando espaços de reflexão mediante análise conjunta do contexto das relações sociais no qual o grupo está inserido, né? Formação da identidade e de pertencimento do grupo. O assistente social, ele é, né,
protagonista muito importante do trabalho em grupo, certo? Mas primeiro a gente precisa entender o que é esse trabalho em grupo, o que é essa dinâmica de grupo, certo? Para que a gente não cometa o erro de fazer, por exemplo, um trabalho em grupo voltado a grupo terapêutico, certo? Então é um grupo de atendimento, né, de acompanhamento do assistente social, que inclusive pode até ser feito com a parceria da psicóloga, principalmente a depender da demanda. É uma situação de violência contra a mulher, né? Pode ser realizado também em acompanhamento, né, em parceria ali com a psicóloga da instituição, com o psicólogo da instituição, certo? O que mais? Dinâmicas de grupo, né? Desculpa, minha gente. Trabalho em grupo e dinâmicas de grupo, tá? São duas coisas diferentes, desculpa. O trabalho em grupo, né? O trabalho em grupo pode ser reunião, pode ser palestra, pode ser qualquer coisa que esteja em grupo, certo? Só para poder ficar claro aqui para vocês. A dinâmica de grupo é um trabalho em grupo, mas nem todo trabalho em grupo é uma dinâmica de grupo. Mas não se preocupem, tá? Quem é do grupo do Telegram, eu vou até compartilhar lá um livro que eu já indiquei para vocês. Mas quando a gente chegar nessa parte em especial de dinâmica de grupo, né, de trabalho em grupo, vai ficar mais claro para vocês, tá? A gente vai ter um momento aqui para falar sobre dinâmica de grupo. Não hoje, mas lá para frente. Mas entendam que trabalho em grupo é qualquer trabalho, né, atividade, trabalho com grupos, certo? Mas a dinâmica de grupo é uma outra coisa. A dinâmica de grupo é um trabalho de grupo, né, em grupo, mas é uma técnica utilizada e que utiliza jogos, brincadeiras, simulações de modo a provocar uma reflexão, né, acerca de uma determinada temática, que tenha relação com o objeto de intervenção e que, no caso do serviço social, tem o assistente social como facilitador, o que requer do profissional habilidades teóricas e uma postura política democrática de controle no processo de dinâmica. Isso aqui, gente, é necessário uma atenção muito especial, tá? Por que eu tô falando isso? Precisa de uma atenção muito especial. Porque, como eu falei, né, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não queira fazer, né, o trabalho do psicólogo, certo? Queira fazer de forma que seja ali um grupo terapêutico. Não é assim, tá? Então, assim, existem dinâmicas específicas, atividades específicas que é voltado ali à defesa intransigente dos direitos humanos, né, ao fortalecimento da classe trabalhadora, certo? A indicação de livro que eu vou fazer é dinâmica de grupo em serviço social, né? Eu trabalho em grupo em serviço social. Algumas das alunas aqui da Bonifácio já tiveram a oportunidade de se aproximar, de fazer a leitura desse livro. Ele é ótimo. E ele traz exatamente essa possibilidade, né? As dinâmicas que podem ser realizadas com as famílias, com os grupos, né? Com os pais, com os responsáveis, que vai abordar exatamente aquilo que a gente precisa abordar dentro do serviço social. A emancipação do sujeito, certo? Então, isso precisa ficar muito claro. Reunião é um instrumento presente no cotidiano de trabalho do assistente social, seja na atuação com grupos, nos encontros com os usuários, das políticas públicas ou nas reuniões de equipe. Todos esses espaços é um instrumento presente no cotidiano do trabalho do assistente social. E, mais uma vez, né, a gente precisa compreender o nosso papel, a nossa competência enquanto assistente social em todos os espaços, inclusive em reunião, tá? Evelyn, já me pediram para escrever uma ata. Já me pediram também, viu, minha gente? Vou contar aqui daqui a pouco. Já me pediram para escrever a ata da reunião. Na reunião já me pediram isso, já me pediram aquilo. Prestem atenção. Competência profissional do assistente social, qual é, né? Promover e intervir espaços coletivos, provocando a reflexão crítica, seja da demanda, seja da instituição, seja do grupo, seja dos usuários, certo? E o que não for de competência profissional do assistente social, vocês gentilmente vão pegar a demanda, que não é sua, e vai direcionar para outra pessoa, que foi o que eu fiz no caso, tá, gente? Gentilmente, com todo o jogo de cintura, com muito carinho. Olha só, colega, isso aqui não é minha função, tá? Eu vou pedir gentilmente que, por favor, fulana, fulano, beltrano, né? Pode ficar aqui responsável pela ata, tá? Porque eu vou precisar contribuir de alguma outra forma aqui, ok? Então, precisa de um jogo de cintura, nem sempre vai ser fácil, às vezes a gente vai ser olhada de uma outra forma, mas acreditem, isso contribui demais
para o fortalecimento da nossa profissão, tá? No meu caso foi bem assim, quando eu já levei uma pessoa comigo, né, que era do mesmo equipamento que eu, e no momento que pediram para eu poder escrever a ata, eu direcionei a ata para essa pessoa que eu tinha levado lá, que já era uma outra colega de uma outra profissão, né, ela era a recepcionista lá do equipamento que eu atuava, eu pedi gentilmente para que ela ficasse responsável pela ata. Então, prestem atenção, na nossa lei de regulamentação da profissão, tem as nossas competências profissionais. O que não for de competência do assistente social, gentilmente, com muito jogo de cintura, passa para frente, tá bom? Estudo social. Instrumento específico do assistente social que tem por finalidade conhecer com profundidade, de forma crítica, determinada situação ou expressões da questão social. Objeto de intervenção profissional nos aspectos socioeconômicos. Todo esse movimento, esse conjunto de instrumentos, tudo que a gente faz para entender uma determinada demanda é um estudo social, tá? Estudo social é também, né, o tema de um dos nossos módulos, e aí vocês vão ver passo a passo como é que se constrói um estudo social. Na verdade, vocês vão ver através desses meses aí, né, e através desse conteúdo em especial que eu tô falando aqui para vocês, passo a passo de várias coisinhas que a gente está trazendo aqui, certo? Se preparem. O parecer social é a avaliação conclusiva, teórica e técnica realizada pelo assistente social dos dados coletados após a finalização do estudo social, além de conter o posicionamento do profissional acerca da realidade social estudada. Deve evidenciar os aspectos, né, significativos para a viabilização dos direitos sociais, fazendo referência aos elementos analíticos e aos instrumentos utilizados na dimensão investigativa e interventiva. O que é isso? Fiz um relatório e no final precisei emitir um parecer positivo ou negativo, né, encaminhando, né? O parecer é essa avaliação conclusiva, né, que o usuário ele necessita, que ele precisa, né, que ele tem direito a determinado benefício ou determinado suporte, certo? Mas é ali que a gente vai dar o nosso parecer, ó, parecer, ali que a gente vai dar o nosso parecer. Quando a gente tiver dúvida de parecer, lembra do parecer médico, do laudo médico do parecer médico. Quando o médico dá um diagnóstico de alguma coisa, ele emite um parecer, certo? Então, para o assistente social acontece da mesma forma. E o relatório social, né? Que é um instrumento de trabalho que dá muito trabalho. Mas é a sistematização das nossas ações, da nossa prática, né? Que tem um relato dos dados coletados, que são através de entrevista, questionário, visita. Então a gente vai lá relatar todas as informações adquiridas. Lembrando que o relatório ele pode ser lido por outras pessoas, então respeitar o sigilo profissional. Nem tudo a gente pode colocar no relatório. Tem coisas que a gente vai guardar só pra gente, certo? E tem coisas que a gente pode colocar também no relatório social, tá? Então ele é um instrumento de prática do assistente social, certo? É um instrumento que a gente, inclusive, que mesmo se o equipamento não solicitar, se a demanda não solicitar, é sempre bom você fazer seu diário de campo, seu relatório social, emitir lá. Inclusive, a gente pode ir até colocando, não vou dizer evoluções especificamente, mas relatar. Por que eu trouxe aqui evoluções? Porque se a gente for observar o trabalho de outros profissionais, é exatamente isso, né? Você vai observando, tá vendo o acompanhamento? Você vai observando o andamento da vida daquele usuário, né? Daquele processo de intervenção, de emancipação, aquele usuário que te dá até um orgulho, assim, dizer, nossa, como tá ele? Então, você vai observando isso através do relatório, né? Através da sua sistematização, até mesmo quando chegar uma colega e precisar saber a informação daquele usuário, você já colocou tudo lá no papel. No âmbito das políticas sociais, a perícia social tem um importante papel de ser um instrumento que reforça as decisões referentes à concessão de benefícios, né, garantindo assim os direitos, acesso aos direitos sociais e a superação da vulnerabilidade social, né, e do risco social. Questões voltadas à adoção, a benefício, BPC, tudo demanda perícia social. A perícia social é um instrumento específico do assistente social que atua no sócio-jurídico, tá? E o laudo social só emite quem for assistente social do sócio-jurídico, tá bom? E é isso, minha gente. Nossa aula, ela finaliza por aqui.
Eu espero vocês toda sexta-feira aqui no canal da Boni. Lembrando que essa aula vai ficar disponível por 24 horas. Depois será disponibilizada para os alunos do nosso programa em especial, tá bom? Um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Por favor, compartilhem à vontade a aula de vocês, tá? Por 24 horas dá tempo do pessoal assistir, anotar os instrumentos, anotar as dúvidas. Aproveita para poder seguir a gente nas nossas redes sociais. Segue, @Bonifácio Educacional. Vou colocar uma caixinha de pergunta lá. E as dúvidas sobre os assuntos que são aqui, a gente pode trazer depois nas próximas aulas, tá bom? Quarta-feira, eu espero vocês aqui, na quarta-feira, para a aula em especial voltada a projetos sociais, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até quarta-feira, tá bom, minha gente? Lembrando que esse sábado agora, né, tem aula da pós-graduação de serviço social com ênfase em educação. Se alguém que estiver aqui tiver interesse, né, ou se assistir depois e tiver interesse, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp. É só acessar lá o Bonifácio Educacional que vocês vão ver o link do nosso WhatsApp, tá bom? Aí entre em contato com a gente se vocês desejam ingressar no curso de serviço social com ênfase em educação, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.